Rita, tá saindo seu Rita, áudio aqui na aula. é isso que eu ia te falar. O seu áudio está saindo na aula. Você deve estar com as duas salas abertas, né? Aí dá essa questão. Bom, aí, gente, só me apresentando, né? Meu nome é Bruno Oliveira Soares, sou agrônomo formado lá em Viçosa, na UFV, e tenho mestrado e doutorado na área de produção vegetal. No meu mestrado, eu trabalhei com a cultura do pinhão-manso, focado em biocombustível, e no doutorado com cana-de-açúcar, né? Estudando mecanismo de resistência, de genótipos de cana-de-açúcar, a cigarrinha da raiz. E onde que a gente entra nessa questão de gestão da produção e logística? Durante meus trabalhos de vida, eu trabalhei durante 2 anos no Instituto Federal do Espírito Santo, Campos Alegre, na disciplina Gestão do Agronegócio, com a turma de tecnologia em cafeicultura. Lá é um centro formador de tecnólogos em cafeicultura. E vocês todos são, se não são moradores de Luiz Eduardo Magalhães, são próximos à região aí, com certeza, né? Então, certamente aí na região de vocês tem um mercado pujante em demanda de gestão e logística. Por que a gente fala isso? A gente vai ver ao longo da nossa conversa de hoje, da nossa aula de hoje, daqui a pouco eu vou colocar a apresentação da aula para vocês aí, e a gente vai ver ao longo da nossa aula de hoje que a gestão em logística, principalmente, está se tornando uma das operações, né, vamos colocar assim, uma das operações mais importantes na gestão de qualquer produto do agronegócio. Por quê? Porque simplesmente está ficando caro demais errar em transporte. Mas muito se engana quem acha que logística, né, é apenas transporte. Tá bom? Tem todo um processo relacionado a isso. E a gente vai ver, então, que hoje, durante a aula de hoje, a gente vai começar vendo os aspectos mais teóricos, um pouco mais teóricos. A gente tem 3 encontros. Nesse primeiro encontro, ele é um encontro de embasamento teórico. É um encontro que vai trazer para a gente alguma coisa relacionada a vocabulário administrativo. Muitas vezes, vocabulário são de algumas palavras que a gente já usa no nosso dia a dia, mas que a gente acaba usando de uma forma um pouco ou errada ou superficial. Então, prestar atenção nesse vocabulário, né, que será colocado hoje, nessa ideia, nesses processos que serão apresentados hoje para a gente, é muito interessante, muito importante, uma vez que a gente vai trazer essa questão da parte um pouco mais teórica dos processos, né? Bom, estou vendo que está chegando mais gente aí. Quem está chegando, seja muito bem-vindo. E, pessoal, eu vou deixar uma informação para vocês aqui, né? Vocês estão no Google Meet aí, vou começar a compartilhar minha tela aqui com vocês, apresentar o ecrã inteiro aqui. Compartilha. Provavelmente vocês já devem estar aqui. Sua tela. Compartilhar. Chrome quer compartilhar o conteúdo da sua tela. A resposta é sim. Vocês já devem estar vendo a minha tela. Quando vocês começarem a ver minha tela, me avisem, por favor. Apareceu, professor. Apareceu? Bom, obrigado, Carlos. Positivo. Beleza. Gente, enquanto eu estiver observando essa tela, eu consigo ver as ações de vocês dentro do chat, dentro do Google Chrome, etc. Mas, quando eu começo a compartilhar, por exemplo, né, a minha apresentação aqui, vocês já devem estar vendo a capa dela, né, gestão da produção e logística e tal. Já está vendo? Ok, sim. Enquanto está nessa tela, né, que é onde está o slide correndo aqui agora, vou até botar o contador aqui para vocês verem, né, nessa tela aqui, ó, eu não vejo mais as ações que vocês escrevem lá, que vocês fazem no Google Meet. O que eu quero dizer com isso? Caso alguém queira fazer alguma pergunta, alguma fala, alguma colocação, enquanto eu estiver nesse momento de apresentação aqui, não precisa levantar a mãozinha não, tá? Abre o microfone e fala. Tá bom? A gente já tem eu trabalho em outras instituições de ensino também, e a gente está muito nesse momento online, e assim, eu não tenho para mim não tem esse protocolo de levantar a mãozinha para poder falar, não. Abre o microfone, sai falando,
eu não perco raciocínio, eu não tenho esse tipo de dificuldade comigo, não. Simplesmente falem, simplesmente façam o que vocês acharem que vai fazer durante a apresentação, porque eu não consigo ver, nesse momento agora, eu não consigo ver mãozinha levantada ou o chat que vocês estão escrevendo lá no Google Meet, ok? Dito isso, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguém chegando. Dito isso, né, já somos 12 aqui na aula, daqui a pouco vai chegar mais gente. Sejam todos muito bem-vindos. E eu vou fazer esse lembrete no início e no final da aula também. A Rita, ela vai mandar para vocês alguma forma de vocês registrarem a presença na sala de aula. Então, não esqueçam de fazer esse registro da presença. Tá, joia? Não esqueçam de fazer o registro da presença de vocês. É importante que depois vá para o sistema, vai para o CID, né? E vocês, então, receberão a presença de vocês lá, registrada, tudo direitinho. Estou vendo minha imagem aqui, tá? Acho que tá tranquilo. O som também deve estar bom para todos. Então, vamos que vamos. Hoje, um pouco revoltado com situações que aconteceram aqui em casa. O cachorro comeu a planta da minha esposa. Fazer o quê? Mas, vamos à sequência da aula aqui. Bom, aqui. Gestão de produção e logística. Pessoal, hoje, o nosso encontro será dividido, as nossas aulas serão divididas em 3 encontros. Vamos usar muito por base o material de vocês da apostila. Qual material é esse? É este aqui. É esse material aqui, Gestão da produção e logística do agronegócio. Essa apostilinha, vocês receberam ela, provavelmente também em formato online, provavelmente em formato impresso. Algumas unidades já conseguiram fazer entrega impresso, outras ainda não, então não sei se todos receberam, mas no formato online, eu acredito que a maioria já tenha pelo menos acessado esse material para ter uma ideia. E baseado nesse formato que a gente vai fazer as nossas apresentações. Por quê? Primeiro, é o material mais fidedigno, né, a proposta do trabalho que a gente tem, uma vez que a gente está nesse momento à distância, e temos que ser bastante fiéis ao material que eu tenho certeza que todos vocês terão acesso, né, que é justamente a apostila. Dito isso, a gente vai dissecar um pouco a apostila e iremos dividir nosso trabalho em 3 encontros. Observando aqui na apostila, né, hoje nós vamos fazer os encontros relacionados aos temas 1 e 2. Na próxima aula, iremos fazer os encontros relacionados ao tema 3. E olha só, gente, só o tema 3, por incrível que pareça, ele parece pequeno, mas a gente vai dar uma dissecada, vamos abrir um pouco mais as questões relacionadas principalmente às cadeias produtivas, entender essa logística dentro das cadeias produtivas. E na nossa última aula, vamos abordar os temas relacionados ao sistema de logística, finalmente, né, vamos chegar lá na frente, o que é essa tal dessa logística. Lembrando que essa primeira aula de hoje vai ser uma aula relacionada a processos. E será que a produção para por aí? Né? Quais são os desafios? Então, o papel da mão de obra, a evolução da mão de obra, a evolução do agronegócio, hoje em dia, tudo na vida, né? A gente vai ver até bastante detalhado na nossa aula de hoje. Todos os processos produtivos, eles passam por planejamento e controle. Todos os processos. Quem não planeja acaba passando por um processo por um aumento de custo que está fora do que é viável dentro da agricultura de hoje. Aí vocês moram numa região que produz muito grãos, produz algodão, e eu não sei se algum de vocês está no mercado do algodão, mas o mercado do algodão, a maioria, se não está, pelo menos vocês moram perto, deve conversar com colegas que estão trabalhando com algodão. Gente, algodão é uma cultura que você não pode errar. Se você erra no algodão, você leva prejuízo. E é uma cadeia produtiva, praticamente, ela começa e termina dentro do ambiente rural. Ela vai para o ambiente urbano muito avançado, diferentemente da soja. A soja vai para o ambiente urbano com o elemento colhido na propriedade. O algodão, ele chega no ambiente urbano já com a fibra pré-processada ou processada.
né? Então, a gente vê que, assim, quanto mais correto, quanto mais planejamento você estiver na atividade produtiva, melhor. Eu vi Professor, pode falar, fica à vontade. meus colegas falam que o algodão, ou você fica mais rico ou você empobrece. É por aí mesmo, gente. O algodão é o seguinte, ou você acerta ou erra. Não existe meio termo. Não dá para fazer pelas coxas, como a cultura, por exemplo, como o algodão. Não dá para fazer pelas coxas. O algodão não permite amadorismo, né? Enquanto que outras culturas permitem, tá? Outras culturas permitem um pouquinho de amadorismo. Mas o algodão não permite, não. Né? Soja permite um pouquinho. Vamos abrir o jogo. Permite, sim, uma vez que você tem, a gente vai ver daqui a pouco, alguns aspectos da cultura da soja que favorecem ela. Um desses aspectos, por exemplo, é a facilidade de compartilhar equipamentos, né? E a gente vai chegar lá, nós vamos chegar lá. Agora, enquanto que culturas como o algodão não partilham muitos equipamentos, né? A colheitadeira é uma colheitadeira específica, né? A unidade de pós-colheita é uma unidade específica. Então, você tem que otimizar o máximo possível o tempo dessa unidade de produção e fazer com que ela aconteça. Outro exemplo de cultura que tem uma unidade muito específica e existem variações na capacidade produtiva. Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é uma unidade extremamente específica, né? Ou você faz álcool ou você faz açúcar. Apesar dos processos serem muito parecidos dentro de uma fase intermediária da cadeia de processamento do açúcar, oriundo da cana-de-açúcar, você só vai fazer ou álcool ou açúcar. Qual que é o problema, principalmente lá na cana-de-açúcar? O problema é o intervalo de entre-safra. O que você vai fazer com esse intervalo de entre-safra? Você bota uma unidade milionária parada apenas para limpeza. E aí a gente vê hoje em dia, por exemplo, pesquisadores, produtores, investindo em outros tipos de equipamento, outros tipos de cultura, ou variações de uma cultura, para fazer com que ela chegue a aumentar o período de utilização. Uma vez que equipamento parado é somente depreciação acontecendo, sem que esse equipamento esteja sendo pago. E aí na cana-de-açúcar, por exemplo, mercado da cana-de-açúcar, para aproveitar os espaços de entre-safra, planta-se, por exemplo, o sorgo sacarino, para que você consiga extrair o etanol dentro dessa cultura na entre-safra da cana. Então, assim, são estratégias que visam favorecer uma questão de manutenção e uso de equipamento. Eu moro hoje na região de Teixeira de Freitas, aqui na Bahia. E estamos próximos aqui a umas 2, 3 usinas importantes. E conversando com o pessoal da Santa Maria, que é uma usina aqui da região, eles comentam, a gente até no preparo de aulas assim, a respeito da cultura da cana e tal, a gente vê a questão da viabilidade econômica deles. Né? Só para vocês terem ideia, enquanto a gente está esperando um pouco mais de chegar, a gente vai comentando rapidamente assim, ó. Vou abrir um quadro aqui para vocês já devem estar observando por aí também. É bastante interessante para a usina de cana-de-açúcar, por exemplo, a questão de logística. A unidade da cana-de-açúcar, vamos considerar que esse quadradinho azul aqui, ó, existe um raio economicamente viável em volta desse quadradinho, até onde a usina pode plantar cana em sua área ou arrendar a área de produtor rural para poder plantar cana. Por quê? Porque a partir desse raio em relação à unidade produtiva, no caso, a moenda, né, se torna economicamente inviável o plantio, porque o custo da logística, o custo do transporte aqui, não é custo total, é custo de transporte, esse custo, ele inviabiliza a efetividade da ação. E aqui, pelos estudos da região, pelo que o pessoal comenta, esse raio, ele gira em torno de 33 quilômetros. Mais do que isso, é economicamente inviável o plantio da cana-de-açúcar. Né? O custo de movimentação de máquinas não viabiliza a busca dessa matéria-prima tão distante, A compreensão disso, gente, é fantástico. Fora outros parâmetros que devem ser levados em consideração, né? Imagina só, se você tem 33 km de raio, só para a gente começar a pensar, né? Depois a gente
volta nessa teoria. Se eu tenho 33 quilômetros de raio, eu tenho aproximadamente 66 quilômetros de diâmetro. 66 de diâmetro. 66 km de diâmetro. 66. E aí, né, eu não sei se tem alguém que a turma de tecnólogo em técnico agrícola aqui na turma, ou se já tem agrônomos formados, mas ou o pessoal de logística, o pessoal da administração, não importa, mas visualizem com a gente. Todo mundo tem uma noção aproximada de que existem, praticamente em todas as culturas, variedades de ciclo precoce, variedades de ciclo médio e variedades de ciclo tardio. Isso tudo, pessoal, por incrível que pareça, também é pensando em logística, tá? Por quê? Porque quando você tem variedades dos diferentes ciclos de produção, né, todas elas visam atender quem? A unidade produtiva. Então, se eu tenho variedades que vão produzir no início do ano, no meio do ano, ou mais para o final do ano, né? Não é assim que funciona, mas só para a gente entender que o objetivo aqui é a gente aumentar a linha de tempo no ano inteiro, vamos pensar o seguinte, é muito mais viável você fazer esse plantio, né, nesse raio da usina, de uma forma mais ou menos ordenada, justamente para que o trânsito de máquinas, principalmente máquinas relacionadas à colheita, elas não fiquem zanzando loucamente pela área da usina, né? Imagina só, se eu planto uma variedade de ciclo precoce aqui, aí eu planto outra variedade de ciclo precoce aqui, aí eu planto uma outra variedade de ciclo precoce aqui, né? Eu vou ter que estar me movimentando na usina o tempo todo, gastando combustível, aumentando meu custo de produção. Então, quando se faz um planejamento varietal bem feito, a ideia de um planejamento varietal bem feito seria colocar próximos variedades de diferentes ciclos. Claro que esse é o cenário ideal, muitas vezes ele não é possível, mas esse é o cenário ideal, né? E aí você, então, consegue fazer uma movimentação, principalmente relacionada à movimentação de colheita, né, com as máquinas próximas. São máquinas pesadas, são máquinas de alto custo de transporte, são máquinas de baixo rendimento em combustível. Então, é importante a gente ter isso em mente na sua logística, né? Vamos colocar, porque a palavra é essa mesmo. Então, é importante vocês terem isso em mente. Tudo isso, gente, é administração, tá? Tudo isso é administração. Quando a gente está gerenciando, né? Quando a gente está planejando, tudo isso é administração. Então, o tema 1 começa justamente colocando isso, ó, administração de produção e operações. O que é administração? Administrar, então, será a arte de gerenciar as diversas situações que acontecem na vida e tomar decisões que permitam alcançar os objetivos pretendidos. Então, administrar, palavras importantes, é gerenciar, né, situações e, principalmente, que permitam tomar decisões, tá? A administração, ela está relacionada diretamente com os processos relacionados à tomada de decisão. Quando a gente começa... E o melhor momento para você administrar alguma coisa, né, aquele momento que você ainda não gasta dinheiro, é planejamento. Se você tiver de escolher, pensando no seu futuro agora, dentro do agronegócio, se você tiver de escolher um momento ideal para você começar, para você gastar muito tempo nele mesmo, é no planejamento. Porque enquanto você está planejando, você não gastou nenhum real. Agora, a partir do momento que você já tomou decisões e imprimiu algumas ações, você já começa a gastar dinheiro e começa a assumir as consequências das suas escolhas. Então, é comum, dentro da empresa, a criação de departamentos, né, ou serviços, de forma a organizar a distribuição das atividades, tá bom? Então, esse conceito de administração se aplica à organização em geral, tanto no meio urbano como no meio rural, e tanto na parte da produção como na parte de operações. Aí a gente vai observar que as empresas, de maneira geral, bem ampla ainda, elas dividem as suas atividades em atividades de produção e atividades de operações.
Produção, a gente vai colocar, estão relacionados a produto, né? E a parte de operações, no primeiro momento, a gente vai colocar que ela está relacionada a serviços. E aí, nesse primeiro momento, a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre essas operações de produção e serviço aqui no agronegócio, né? O que é, então, essa administração de produção? Bom, segundo os professores, e vocês vão ver que a apostila, ela cita muito esses pesquisadores, né? O Slack, o Brandon e o Justin, a administração de produção trata da maneira como as organizações projetam, entregam e melhoram seus produtos e serviços, tá? E para entender esses conceitos de projeção, entrega e evolução dos produtos, o Slack e Brandon, eles dividem essas definições em produção e operação, tá? Então, a administração de produção, o que seria? A atividade de gerenciar recursos que criam serviços e produtos. E para os pesquisadores Gainter e Fraser, a administração de produção e operações é a administração do sistema de produção de uma organização que transforma insumos nos produtos e serviços da organização. E o que é o insumo, pessoal? O insumo é o elemento que entra no processo de produção de mercadorias ou serviços. Esses elementos, eles podem ser máquinas, eles podem ser equipamentos, eles podem ser trabalho, né? Ou seja, são os fatores de produção. E aqui é muito importante a gente pensar que nesta visão que está sendo apresentada para vocês, o insumo vai estar diretamente relacionado ao custo de produção. Então, vamos imaginar aqui, ó, vocês vão ver que em outras matérias, né, por exemplo, gestão, custo de produção, etc., a gente vai observar que o custo de produção, ele se divide em 2, 3 etapas, depende do que está sendo avaliado. A gente vai ver o custo operacional efetivo, né, o COE, custo operacional efetivo. A gente vai ver que tem uma parcela disso relacionada também às depreciações, e isso tudo, de uma maneira geral, existem mais fatores aí, e isso tudo, de uma maneira geral, vai levar para a gente ao custo total de uma operação. E quando a gente fala da administração de produção, simplesmente a gente coloca todo mundo dentro do mesmo pacotinho, né? E quando a gente fala de máquinas, equipamentos, trabalho humano, etc., a gente está pensando em vários aspectos. Por exemplo, o insumo, ele é o elemento que entra no processo de produção, mercadorias ou serviços, são eles. Máquinas, equipamentos, etc. E assim, quando se trata de um produto, dizemos que a administração de produção, dizemos que se trata de administração de produção. E quando se trata de um serviço, se trata da gestão das operações. Então, um simples produtor de soja, e por que a gente escolheu aqui a questão da soja como sendo um exemplo para pensar nisso? Porque as operações relacionadas à soja, apesar de serem muito, elas exigirem muito da empresa como um todo, porque são operações, via de regra, muito caras, porque são feitas em escala, né? Você produz em uma quantidade muito grande, então tudo que você faz em soja, você nunca faz pouco, você sempre faz muito, então você planta uma área muito grande, você compra muita semente, você compra muito insumo, você tem muitas horas de máquina, você tem muitas máquinas trabalhando, mas de maneira geral, se você fosse reduzir as operações da soja a uma área pequena, ela seria relativamente fácil. Por quê? O que você tem que fazer? Você tem que preparar a terra, semear, adubar, tratar, manejar fitossanitariamente, depois colher e vender o produto bruto, que é a semente, tá bom? Não estou menosprezando a atividade, é uma das melhores atividades da agricultura do Brasil, porque é uma das atividades que mais rendem dividendos para o país. Mas quando você para pensar nesse processo, uma série de fatores estão acontecendo. E quando a gente volta para pensar nos custos, a gente tem os custos variáveis, né, e os custos fixos.
O que a gente entra aqui pensando em custo variável? A gente pensa, por exemplo, em semente, a gente pensa em adubo, mas o que a gente, quando a gente pensa em custo fixo? A gente pensa no trator, porque o trator tem depreciação, né? A gente pensa nas pessoas, porque as pessoas, independente de estar plantando ou não, o salário dela está acontecendo. A gente pensa nas estruturas de armazenamento que ficam utilizadas ou não ao longo do período, né? Que muitas vezes se fazem necessárias para que a empresa tenha um estoque regulador. E em algumas empresas a gente vai ver que é bom ter estoque, em outras empresas a gente vai ver que não é tão interessante assim ter estoque, né? Mas no mercado de grãos, via de regra, as grandes empresas, elas mantêm um certo estoque, até como estratégia para atender demanda de mercado que elas fizeram lá atrás. Por exemplo, os contratos futuros. Muitas empresas que trabalham, né, vendendo parte da sua produção em contrato futuro. Gente, um contrato futuro é uma coisa muito séria, porque quando chega o momento que vence o contrato, existe a obrigatoriedade de você fornecer o produto, né? Claro que esse fornecimento ele pode ser feito através de uma série de fatores, não vem ao caso aqui agora, mas, em última análise, se você vendeu soja em mercado futuro, no dia que o contrato vence, você tem que entregar o produto. Por isso que muitas empresas trabalham com regulação de estoque, né? E aí se discute quantos por cento a gente deve vender em mercado futuro, quantos por cento não deve, será que vale a pena arriscar um pouco mais ou não, né, contar com o preço lá na frente ou não? Para que você tenha um mínimo de segurança no processo, você faz armazenamento. Só que o armazenamento, tanto do produto final como de insumos, né? E a gente volta novamente na palavra insumos. Quando você armazena insumos na propriedade, você está literalmente, né? A empresa está literalmente financiando a sua produção. Em que sentido que ela está financiando a sua produção? Ela está investindo recursos em um produto, né? E esse produto está ficando em estoque. E quando ela faz isso, ela opta, né, pela questão de custo de oportunidade em não investir ou não fazer outro processo com o recurso que está sendo destinado ao estoque, né? E o estoque ele pode vir em duas etapas. O estoque do insumo, material de produção, e o estoque do produto finalizado. Então, olha só como é que são operações caras. Uma empresa que investe em insumo, e tem muita lógica em investir em insumo, ninguém está falando que é errado, tá? Tem muita lógica envolvida no processo de investir em insumo. Você pega preço, você compra em maior volume, você tem melhor poder de negociação, não tem nada de errado nisso. E quando você também armazena, né, quando você trabalha aqui com a questão do armazenamento, também tem muita lógica dentro do processo, né? Armazenamento também tem muita lógica dentro do processo, mas fato é, quando você escolhe colocar dinheiro parado em estoque ou em armazenamento ou nos dois, o que acontece é que você não está destinando recurso para outra atividade. Que outra atividade seria essa? Qualquer outra que tivesse um custo de oportunidade melhor do que armazenar estoque ou armazenar produto final, tá certo? Isso tudo são decisões de processo produtivo que são tomadas previamente no planejamento. É claro que muitas vezes a gente faz planejamento e as coisas mudam, né? A gente vê, por exemplo, aí, quantos de nós estávamos no ano passado, aí no ano retrasado, no final de 2019, fazendo planejamentos e, de repente, vem toda uma condição mundial mudar os nossos planos. Mas uma vida sem planos, ela é pior do que uma vida vivida de forma aleatória, tá? No sentido de segurança dentro de um processo, né? Então, toda atividade produtiva, ela envolve planejamento, isso tem que ficar claro. E quando que evoluiu, quando que melhorou, quando que a administração de produção evoluiu? Gente, eu trouxe umas imagens aqui, ó, para mostrar justamente que na história da humanidade, a primeira maneira de se alimentar consistia em caçar e colher frutos, né?
Posteriormente, a reunião dos homens em determinados grupos possibilitou o surgimento da agricultura e da pecuária. E aí eu trouxe aqui, até fazendo uma apologia, né, a uma agricultura planejada, etc., né, a figura do índio, que no momento inicial plantava, colhia e caçava, e também, hoje em dia, a figura de indígenas que, lutando contra uma série de processos que não cabem aqui agora, estão fazendo um plantio de produto comercial, né? Plantando soja. O que eu quero mostrar com essa figura para vocês? Não quero levantar nenhuma bandeira nem nada disso, mas o que eu quero mostrar é o seguinte, que todas as civilizações, elas se organizam, todas, né? O homem branco, quando chegou, ele chegou tentando se organizar, e quem já estava na Terra também evolui no processo da organização, tá? E assim, o resultado do plantio, da criação de animais, além de servir de alimento para a unidade familiar, também, em determinados momentos, era utilizado como moeda de troca. E assim nasce, né, os processos do capitalismo, por produtos produzidos por outras unidades familiares. Então, não tem nada de errado em você plantar, colher, produzir, e visto que isso historicamente evoluiu, né? E muitas vezes o tipo de produção, né, foi pouco alterado durante séculos, né, exceto com o surgimento de rotas comerciais e das grandes navegações. Aí vou terminar de ler o texto para a gente comentar também o que a gente quis dizer com essas figuras aqui. Entretanto, não era possível a produção de determinados produtos em algumas regiões, apenas naquelas favoráveis à agricultura e à pecuária. E aí a gente observa, né, lá na Europa, a metrópole aqui eu queria colocar como sendo Europa mesmo, né, a Comunidade Econômica Europeia, a Europa, ela tinha a questão do mercado pujante na sua existência, né, na sua origem, mas não tinha ambiente de produção necessário para manter esse mercado pujante em para diversas culturas. E assim, as grandes navegações, elas foram fundamentais para que novos mercados se abrissem dentro se abrissem para as comunidades que dominavam. Agora, existia algum tipo de preocupação com os sistemas produtivos? Inicialmente não tinha muita preocupação, não, né? Aqui a gente tem exemplo de duas grandes culturas que vieram para o Brasil em momentos bastante diferentes. A cana-de-açúcar chegou no Brasil em 1532, né, com Martim Afonso de Souza, e de lá para cá, né, quantas usinas foram sendo instaladas no Brasil com diversas atividades para produzir açúcar, para produzir a própria cachaça, para produzir o etanol como sendo um combustível, hoje em dia. E o café, que chegou bem depois, em 1727. Agora, observe assim, as condições de trabalho, né? Vocês acham que se essa metodologia de trabalho não evoluísse, né, para os processos atuais, isso estaria funcionando? Não estaria. Por mais que o produto final, muitas vezes, ainda é o mesmo. Né? A brincadeira aqui, ó, o produto final ele ainda é o mesmo, da cana-de-açúcar. Tá, na cana-de-açúcar, no início produzia-se açúcar e cachaça, tudo bem. Hoje em dia produz açúcar, cachaça e etanol. Apareceu mais um terceiro produto na cadeia produtiva. Mas, no fim das contas, o açúcar que adoçava a xícara de café do colonizador daquele tempo é o mesmo açúcar que vai adoçar xícaras de café dos consumidores comuns do dia a dia das metrópoles hoje também. O café é o mesmo produto, né, que é desenvolvido para fazer aquela infusão. Agora, se a gente não mudar essa condição de trabalho de uma mão de obra extremamente exagerada, plantas que não viabilizam, né, um trabalho racional, onde seu custo de produção fica muito elevado, esse produto ele se torna inviável de fazer essa movimentação do mercado produtor para o mercado consumidor. Então, muitas vezes, não importa a cultura ou o processo que você está trabalhando, né? O que importa é que você tem que evoluir dentro dessa jornada. E a evolução, ela veio através de muito estudo.
Dentre eles, em 1776, Adam Smith, né, lançou o livro A Riqueza das Nações, no qual mostrava que os países deveriam dominar os meios de produção, e desse modo sua obra tratava temas como a divisão do trabalho, o valor, a divisão da renda, o acúmulo de capital, né? Gente, 1776 começou a se teorizar a administração de uma forma mais efetiva, uma forma mais voltada para isso. Por fim, defendia a não influência do governo nos mercados, dizendo que os mercados se autorregulavam por meio de uma mão invisível. Esse conceito de mão invisível é um conceito que dura até hoje. E esse conceito de mão invisível, ele está extremamente relacionado à oferta e demanda, né? Quanto menor a oferta, né, maior, vamos pensar assim, a questão de oferta e demanda, até você chegar aqui num ponto de equilíbrio em relação à questão do preço, né? E aí você tem oferta e demanda dos produtos. À medida que a demanda aumenta, a oferta do produto fica um pouco mais escassa no primeiro momento, e isso vai regular o preço, né? Vai regular aqui a questão do preço. Então, Adam Smith foi um teórico que defendeu essa questão sobre o governo não deve intrometer. O governo não deve intrometer. Mas, ao mesmo tempo, a gente lembra aqui, ó, na crise de 29, foi extremamente importante o governo intrometer nas questões relacionadas ao café. E quando a gente fala de 29, a gente está falando do ano de 1929. 1929. Né? 1929. Anos depois, né, desse processo produtivo acontecer, e anos depois da teoria do Adam Smith a respeito da mão invisível do mercado. O que a gente quer mostrar? Por mais que conceitos sejam estabelecidos, existe um momento que há sim necessidade de um tipo de interferência. A cana-de-açúcar, por exemplo, até 1970, existia uma interferência forte do governo, um programa chamado Proálcool, né, que incentivava a produção até mesmo para manter a atividade em alta. E você não ter aquela quebradeira de usina que existia, aquele fechamento e abertura de usina. Café em 1929, o que aconteceu? O grande craque das bolsas de valores. E esse craque, se os governos não se protegessem, as atividades econômicas de um país inteiro seriam dizimadas. Né? E o governo, então, no Brasil, teve que fazer uma ação, por exemplo, em relação ao café, que ela deve ser pensada. O que o governo fez? O governo teve que comprar café e sumir com o estoque. Mas não era sumir com o estoque doando o estoque, era queimando o estoque, literalmente destruindo o estoque, justamente para regular a questão do preço. Oferta muito alta, a demanda ficava, o preço ficava muito baixo. Chegava a ser tão baixo que inviabilizava os processos produtivos, né? Inviabilizava os processos produtivos. Ainda sobre a cultura do café, vocês talvez estejam um pouco mais distante do café, mas o café, para o Brasil, é uma cultura que deve ser levada muito a sério. Tanto que existe um protecionismo no Brasil com relação à importação de grão de café. O Brasil não permite a importação de café Conilon, por exemplo. Por quê? Porque o Brasil, primeiro, é o maior produtor de café do mundo. E com relação ao Conilon, ele tem grandes concorrentes. A Indonésia, o Vietnã são grandes concorrentes. Há um custo de produção muito mais baixo do que o custo de produção brasileiro. Imagina se o Brasil permite a importação de café Conilon. O que vai acontecer com os produtores de café Conilon do Brasil? Né? Eles vão entrar no momento onde a produtividade, a produção vai ser inviável. Gente, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Então, é uma cultura que é uma cultura chave dentro do café. Isso tudo, dentro dos processos de produção e de planejamento, deve ser levado em consideração. Então, é estratégico. Um outro pensador, né, um outro teórico, também contemporâneo de Adam Smith lá, ó, o James Watt. James Watt fez uma coisa fantástica, ele inventou a máquina a vapor. E a máquina a vapor, então, ela tomou conta do processo. Inclusive, participou da Revolução Industrial. Até então, a máquina, a produção, ela era artesanal, ela passava por processos muito mais morosos, muito mais lentos.
E aí vem James Watt e inventa uma máquina que domina o mundo, né? A máquina a vapor impulsiona o processo industrial, revoluciona o transporte com o surgimento de navios movidos a vapor, com o surgimento das linhas férreas. Olha que coisa fantástica, né? O James Watt, então, ele desenvolveu um produto, e esse produto, então, foi extremamente importante para formar as bases do desenvolvimento do capitalismo moderno, como a gente conhece hoje, né? E só para vocês terem ideia, a criação de Watt, né, a máquina a vapor, permaneceu como a grande inovação da humanidade até o surgimento da energia elétrica e dos motores a combustão no final do século XIX, por volta de 1800. No final de 1800. De 1976 a mais de 100 anos, durante 100 anos, vamos colocar assim, né, para ter um intervalo de tempo padronizado aí, durante aproximadamente 100 anos, a máquina a vapor foi uma das grandes invenções da humanidade, né? E durante a Revolução Industrial, agora, durante esse processo, né, durante esse processo administrativo, uma informação que o material traz para a gente, que eu queria reforçar para vocês, é que pouca ou nenhuma mudança aconteceu na produção agrícola. Quase nada aconteceu. A produção agrícola permanecia extremamente rudimentar, né? As mudanças em relação à produção agrícola só começaram a surgir no século XIX. Então, todo esse processo que fez com que as fábricas evoluíssem não interferiram na agricultura. Tem que falar uma coisa? Aí, ó, a Rita está colocando para vocês aqui agora, lembrando, a lista de chamada, tá bom, gente? Então, abra um chat aí, deixa eu ver se está no chat aqui, ó. Segue a lista de chamada, né? Parênteses da aula, segue a lista de chamada que está lá no Google Forms. Não esqueçam de assinar essa lista de chamada. Tá bom? A turma que já chegou aí, não esquece de assinar a lista de chamada. Parêntese feito. Opa. Depois, né? Depois desse processo, no século XX, no início do século XX, Henry Ford revolucionou a produção industrial com inovações, como, por exemplo, a intercambiabilidade das peças. Henry Ford, se você fosse resumir Henry Ford em os conceitos trazidos por Henry Ford em poucas palavras, o que Henry Ford fez? Ele fez um processo conhecido como linha de montagem, tá bom? Ele era um cara tão metódico, a história dele é interessante de ver, ele era um cara tão metódico que ele parava para estudar os ambientes onde ele estava trabalhando, visando otimizar ao máximo, né, a especialização do indivíduo e a redução do tempo de produção. Porque se o indivíduo ficasse extremamente especializado em uma única atividade, a produção ela iria evoluir rapidamente. Ele foi um cara tão importante que Charlie Chaplin ele fez um filme fazendo uma crítica a esse processo de produção, né? Que é justamente aquele dos apertar dos parafusos, né? Que era justamente mostrando quanto especialista estava ficando um indivíduo, né? E o especialista no sentido não tão bom da palavra, assim, era uma crítica, porque as horas de trabalho eram muitas, não eram tão, não tinha tanta, não se pensava tanto no humano no início do processo industrial, mas fato é, uma coisa que o Henry Ford conseguiu fazer no seu processo produtivo foi reduzir o custo de produção. Ele reduziu. Oi, pode falar. Naquele caso, no Tempos Modernos de Charlie Chaplin, não era uma crítica a esse tipo de serviço? Exatamente. Esse que a gente está falando, no Tempos Modernos. Ele era uma crítica a esse tipo porque eles trabalhavam tanto que davam lesão por esforço repetitivo. Exatamente. Agora, conceitualmente, o que o Chaplin fez foi racionalizar o processo produtivo. Isso foi extremamente importante. Agora, no aspecto humano, é que tinha uma crítica muito forte. Porque crianças trabalhavam, mulheres grávidas trabalhavam, até no ambiente bem próximo à finalização da gravidez. A jornada de trabalho era de 12 horas ou mais horas por dia. Né? As condições de trabalho eram condições não tão boas. Gente, lembrando que nesse ambiente trabalhava-se muito ainda com a máquina a vapor.
E qual que é o principal insumo da máquina a vapor? É carvão, né? Madeira, precisava-se de ter equipamento, então era um ambiente muito insalubre, muita poeira, muita fuligem. Então os funcionários, eles não eram, em bom português, respeitados. Eles eram mais uma peça. E a grande crítica do tempos modernos é isso. Se o funcionário deu problema, você troca um funcionário. Você troca aquela peça, né? E Charlie Chaplin fica, entre aspas, com os problemas dele, né, no filme, justamente criticando isso. Mas fato é, Henry Ford foi um cara visionário. Ele conseguiu trabalhar de uma forma que a evolução da produção aumentou e ela escalonou, né? Henry Ford é um cara que conseguiu escalonar a produção. E depois veio Frederick Taylor, que lançou o livro Princípios da Metodologia Científica, que visava a base científica do processo produtivo. Depois do que Ford fez, e eles eram contemporâneos, tá, gente? O Ford e o Taylor, eles eram contemporâneos. Depois que Ford fez, ele racionalizou o processo produtivo, ele fez a linha de montagem, o Taylor, ele veio para criar os princípios para isso. Então, nasce assim, a partir de Taylor, a administração da produção, para organizar a produção em massa. Ele finalmente veio, então, com conceitos que vinham a organizar essa produção, visando produzir cada vez mais, num custo menor, de uma forma cada vez mais racional. E assim, então, a evolução dos processos produtivos, eles acontecem, né, dentro das indústrias de maneira geral. E por que a gente traz aqui agora os exemplos, esses dois tempos históricos? 1914 a 18, a Primeira Guerra Mundial, 1939 a 45, a Segunda Guerra Mundial. Porque as duas grandes guerras mundiais, essas sim, foram importantes para mudar o cenário da produção mundial na agropecuária, né? Até então, o que havia mudado sobremaneira? O que tinha mudado muito era a parte urbana, né? A parte relacionada à indústria. E as guerras geraram processos de escassez, onde a guerra consumiu muito recurso de todos os meios, recursos esses como pessoas, veículos, aviões, armamentos, alimentos, e as guerras também tiveram um processo extremamente importante no desenvolvimento de tecnologia para produzir em grandes quantidades, com rapidez e qualidade. Ninguém aqui está falando que guerra é bom, tá? Ninguém aqui está falando isso. O que está se falando é que a demanda que as guerras geram, elas obrigam a sociedade a evoluir, a repensar diversos processos. Exemplo simples, né? Antes da guerra, quem eram os principais funcionários das empresas? Eram os homens, né? Durante a guerra, os homens estavam na guerra, então não tinha filosofia, não tinha que pensar em nada disso. Quem foi para o chão de fábrica? As mulheres, tá? Acabou todo aquele processo de machismo, acaba, porque enquanto o homem está na guerra se matando, a mulher tem que estar produzindo roupa, comida, armamento, tudo aquilo que até então era função masculina. Então surgiram assim grandes complexos industriais e na agricultura houve-se uma necessidade real de alargar em escala os processos produtivos. Então, grande parte de equipamentos que eram utilizados nas guerras foram, então, reconfigurados para que esses equipamentos fossem, então, levados para os ambientes de produção agrícola e aumentasse, assim, a produção. Desde produtos químicos que eram usados como desfolhante para achar o inimigo, então foi depois racionalizada a produção desses produtos químicos para fazer herbicidas, por exemplo, que auxiliariam no manejo, né, no manejo agropecuário, até produtos como maquinários, tanques de guerra, maquinários que eram utilizados para se movimentar em ambientes inóspitos e foram, então, reconfigurados para melhorar nos processos de revolvimento de terra, arar, gradear, plantar, né? Então, até a guerra ela foi bastante importante nesse processo de melhorar né, de forma a melhorar tecnologicamente também as produções, tanto urbanas como rurais.
e foram, então, um marco na produção agrícola. Assim, a evolução da administração de produção foi fundamental não somente para os produtos fabricados industrialmente, mas também para a agricultura e pecuária, e no processamento desses por meio de agroindústrias que visavam, em função das mais diferentes demandas, em função das mais diferentes demandas, otimizar processos produtivos. E assim o livro até convida a gente a fazer uma reflexão, que a gente não vai dedicar tempo a ela aqui agora, mas que vocês devem dedicar, né, fazer essa reflexão, até como filosofia de vida, né? Agora que você vê um pouco essa questão da evolução dos processos de produção e o papel de alguns homens importantes nesses desenvolvimentos, você conseguiria imaginar como seria a vida sem a produção agroindustrial, né? Será que teríamos alimentos para os mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, 7 bilhões de pessoas no mundo? Então, qual que é a importância da tecnificação na agricultura, na pecuária, na atividade urbana? Fato é, a população aumenta, a população vai continuar aumentando, independente do que aconteça ao redor. É um processo biológico, e para que você possa aumentar a qualidade, para que você possa manter, não aumentar, né? Manter essa população que aumenta, é necessário que você produza cada vez mais. Você pode aumentar a produção de duas formas. Primeiro, aumentando o insumo utilizado, né? E vamos considerar o primeiro insumo utilizado a terra, aumentando, então, a quantidade de terra plantada. Mas isso tem um limite, né? Então, a segunda forma, ela é uma forma bastante importante de você pensar em melhorar também. Ao invés de aumentar a produção, aumentar a produtividade, que seria a produção por área, né? E aí você interfere em dois fatores de uma única vez, não apenas em um. Quando você aumenta a produção de forma independente, você, por exemplo, você quer aumentar a escala, usando um único fator, você pode aumentar, por exemplo, a área plantada, né? A área plantada. Agora, quando você quer aumentar a produtividade, aí você já interfere em dois fatores ao mesmo tempo, que é aumentar a quantidade produzida por área plantada, né? Então, você está interferindo num outro eixo da produção. E a tecnificação é extremamente importante para a gente aumentar produtividade. Lembrando, lá daquele exemplo que a gente estava dando aqui na usina de cana-de-açúcar, já está essa bagunça aqui o desenho, né? A usina de cana-de-açúcar. Qual que é o grande fator limitante aqui na usina da cana-de-açúcar? É a distância. A distância que se trabalha, né? Você tem um fator máximo de 66 quilômetros aqui para a usina Santa Maria, na região de Teixeira de Freitas, como sendo um fator limitante. Então, aumentar a área, depois de todos os estudos que já foram feitos, é viável para essa usina? O aumento de área não é viável, por incrível que pareça. Ele não é viável. Você tem que trabalhar dentro de um raio de produção de 33 quilômetros ou um diâmetro de 66 quilômetros. Mais do que isso, o que torna a atividade econômica? A produção de uma nova usina. Então, uma nova unidade fabril deve ser colocada. A qual distância da primeira unidade fabril? Outro raciocínio que deve ser feito. A qual seria a distância mínima entre essas duas unidades fabris? E aí vem, dentro de uma mesma capacidade produtiva, né, que é um fator a ser levado em consideração, se for a mesma capacidade produtiva da atual, pelo menos a 66 quilômetros da unidade anterior. Por quê? Para que essa nova usina haja dentro de um raio de 33 quilômetros, e existe esse limite econômico entre as duas usinas. Existe essa distância econômica entre as duas unidades fabris. Dentro desse aspecto, elas concorrem entre elas? Não. Por que elas não vão concorrer? Porque são commodity, né? A commodity, o preço é regulamentado pelo mercado, então não existe concorrência, tá bom? Direta que não existe. Até um fator interessante, eu estava aqui na região de Teixeira de Freitas, a gente estava começando a prestar um serviço para o pessoal da Nestlé.
Até por inocência da minha parte, falar aqui olhando para vocês, né? Até era uma inocência da minha parte quando eu fui comentar com eles a respeito da política que inviabiliza a importação de café para o Brasil. E a fala do pessoal falou assim, Bruno, para o país, entende-se que realmente é importante não importar café. Mas a Nestlé é a maior empresa de alimentos do mundo. Então, para a Nestlé, seria importante importar café. Por quê? A gente conseguiria uma matéria-prima no custo mais baixo e conseguiria, então, produzir para as unidades brasileiras de uma maneira mais economicamente viável. Né? Então, tudo depende do ponto de vista. Então, as usinas, elas estão competindo aqui? Não, não competem. Por quê? Commodity estão dentro dos intervalos de produção aceitável para ambas, e dessa forma, o que vai acontecer? Vai acontecer que elas vão produzir etanol ou açúcar, e isso vai cair dentro de uma cadeia produtiva que não vai incomodar nenhuma das duas. Agora, se elas estão próximas demais, se elas estão muito mais próximas, por exemplo, se elas estivessem a 50 km de distância uma da outra, esses produtores que arrendam terra aqui nessa região teriam um maior poder de barganha, desde que eles se planejem dentro do processo produtivo. Porque esse pessoal aqui que está arrendando terra iria escolher qual usina que está pagando melhor. Uma vez que eles estão dentro de um intervalo que atende as duas usinas. Então, olha como é que é importante você, né, unidade fabril, entender o momento que você está concorrendo ou não com outra unidade fabril. Né? É muito comum, por exemplo, a gente ver isso para laticínio. Laticínio, quando monta unidade de produção muito próxima da outra. Laticínio, quando monta essa unidade de produção muito próxima, o produtor, que antes era refém de uma única unidade produtiva, ele tinha que entregar o leite apenas para um processador. Agora, quando vem uma outra unidade fabril para perto, ele, opa, já melhorou. Eu vou entregar para quem está pagando mais. Né? Isso é fantástico, isso é muito bom, pensar nessas possibilidades. Agora, as empresas também pensam nisso. E por isso que elas se organizam. Elas se organizam e muitas vezes elas até tentam impedir essa aproximação. A gente vai discutir isso mais na próxima aula, quando vai falar de cadeia produtiva, e quando a gente fala da cadeia produtiva de leite também, a gente vai trazer esse tema de volta. Mas, continuando o processo, as dimensões do processo fabril, dentro disso que a gente já estava discutindo, o processo produtivo são administrados considerando principalmente 4 dimensões: volume, variedade, variação e visibilidade. Então, tá, o que é a dimensão volume, o que é a dimensão variedade, a dimensão variação e a dimensão visibilidade dentro de um processo produtivo? Gente, a dimensão volume. A dimensão volume talvez seja mais fácil de compreender das 4 dimensões. O volume nada mais é do que a capacidade de produção de uma instalação fabril ou produtiva. Quanto que aquilo é capaz de processar, né? Então, o volume de produção de uma agroindústria processadora de frangos, por exemplo, é a capacidade que essa fábrica tem de processar frango durante um determinado período de tempo, durante dia, mês, ano, etc. Essa dimensão volume. Volume está relacionado a isso. Né? No agronegócio, muitos dos processos de produção são atrelados à dimensão volume. Quanto maior volume, maior a lucratividade. Né? Com a soja, por exemplo, todos os anos os produtores tentam conseguir sempre maior produtividade por área plantada, de modo a obter maiores volumes de produção e, consequentemente, aumentar seus lucros. Porque soja, como é uma commodity, o preço da soja está relacionado, quer dizer, a lucratividade da soja em uma análise direta está relacionada com a capacidade que o produtor tem de encher caminhão transportador. Né? Quanto mais ele consegue encher, no primeiro momento, dentro dos controles relacionados ao produtor, ele consegue uma melhor receita. Por que a gente tem que falar dentro dos controles relacionados ao produtor? Porque o preço da soja não é sugerido pelo produtor. O produtor não tem nada a ver com o preço. Né? Ele não consegue
mudar nada esse fator. Ele consegue aproveitar as oportunidades do mercado. Hoje a soja está batendo altos valores, né, de preço aí. O produtor, então, ele consegue aproveitar os preços do mercado, mas ele não consegue botar R$ 1 a mais ou a menos no preço dele. Não consegue. Soja é commodity. Tá bom? Ele só vai conseguir fazer se ele atuar em uma outra dimensão do processo que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Mas quando se trabalha apenas com volume, esquece. Não existe a possibilidade de você mexer em preço. Você só consegue aproveitar as oportunidades de mercado. Tá? Mas isso a gente tem que tomar um cuidado muito grande também, pessoal. E aí, com relação a preço, vou abrir um quadro aqui, e os fatores de produção, esse gráficozinho aqui agora, ele deve ser pensado por nós, né? Quando a gente aumenta demais a produção, esse gráfico aqui ele deve ser pensado. Esse aqui é um gráfico que vai mostrar para a gente a questão da quantidade de insumos, né? Quantidade de insumos em relação à produção. Em relação à produção. Existe nesse gráfico aqui, ó, um momento que esse gráfico ele deve ser respeitado, pensado. E com certeza o pessoal que vai trabalhar com gestão com vocês vai acabar comentando isso aqui em algum momento. Que é o seguinte, existe dentro da produção, isso aqui então é produção, né? Aqui é produção, quantidade, e aqui é uma curva em relação à produção. Gente, imagine o seguinte, se eu saio do nível de insumo 1 para o nível de insumo 2, né? Eu saio do nível de insumo 1 para o nível de insumo 2, eu tenho um aumento no gasto de insumos? Tenho sim. Eu tenho um aumento na produção? Tenho. Também tenho aqui um aumento na produção. Uma observação que a gente tem que fazer é o seguinte, olha, da condição 1 para a condição 2 de produção, né? Um estudo que ele é feito pelos processos produtivos é o seguinte, essa quantidade de insumo que a gente está aumentando, ela é economicamente viável em relação ao aumento da produção? Nessa primeira fase, a resposta é sim. Tá? A resposta é sim. Ela é economicamente viável, sim. Né? Porque o tanto de insumo que eu estou colocando a mais está aumentando a quantidade produzida de uma forma que compensa esse investimento. Tá bom? Agora vamos para a segunda região do gráfico. Em amarelinho aqui agora. Ó. Essa segunda região do gráfico aqui. Ó. Eu estou saindo aqui da região 3 de produção para a região 4. Para a região 4 de produção aqui, ó. Né? E aqui eu estou gastando insumos. Estou gastando insumos. Gente, à medida que eu gasto insumos da região 3 para a região 4, eu aumento a quantidade produzida? 3 para 4? A resposta é sim, eu aumento. Eu aumento. Ó. Então, tanto na região A, né, vamos colocar aqui na região A do gráfico, como na região B do gráfico, tanto na região A como na região B, dividida por esse ponto de inflexão aqui, ó, eu tenho aumento de produção. Tá? Eu tenho aumento de produção. Eu aumentei de 1 para 2 e eu aumentei de 3 para 4. Eu aumentei de 3 para 4. A grande questão aqui é que o aumento produtivo, os estudos que devem ser feitos, eles são economicamente viáveis? Essa é a pergunta. Será que a quantidade que eu aumento na produção pagou a quantidade que eu investi? Essa é uma pergunta que deve ser feita. E mais do que deve ser feita, ela deve ser respondida com os estudos de custo de produção. Tá? Porque se não for economicamente viável, você acabou de ultrapassar o ponto de ótimo econômico. Né? E você está trabalhando apenas numa região
conhecida como ponto de ótimo produtivo, né? O ponto de ótimo produtivo. E muitas vezes o ótimo produtivo não é igual ao ótimo econômico, tá bom? Isso deve ser estudado, as empresas devem abrir os olhos, pensar em relação a isso. Por isso, planejamento e controle, planejamento e controle, planejamento e controle. Eu quero aumentar a produção? Quero. Até quando? Até o momento que o ótimo produtivo esteja valendo a pena, tá bom? Dito isso, bora continuar, então, as dimensões do processo produtivo. Aumentamos a produção até um ponto que seja economicamente viável. Segundo, a dimensão produção. Desculpa, a dimensão variedade. A dimensão variedade consiste na diversidade de serviços ou produtos oferecidos por determinado tipo de produção. Se formos utilizar, por exemplo, os serviços de uma companhia aérea que voa para 100 destinos diferentes no Brasil, teremos uma variedade considerável dentro dessa operação, que é a operação de voo. Da mesma forma, se pudermos produzir diferentes itens numa mesma instalação produtiva, teremos uma variedade muito grande de produto que facilita bastante. Bom, é fácil a gente visualizar, por exemplo, um Ceasa que consegue trazer para dentro dele uma quantidade imensa de produtos agrícolas, otimizando em função da variedade. Mas e na cana-de-açúcar? Como é que a gente poderia pensar isso? Aumentar a variedade. Será que numa usina de moagem de cana-de-açúcar tem jeito de aumentar a variedade? A resposta é sim. Como que seria o aumento da variedade? Seria promover modificações na planta de moagem, onde, se o preço do etanol está baixo, a planta consegue produzir açúcar. Se o preço do açúcar está baixo, a planta volta a produzir etanol. Então, você aumenta a dimensão variedade. E na soja, será que é possível? Também é possível. Como é que a gente pode pensar nisso? A gente tem dois grandes segmentos na soja. A gente tem o segmento da soja transgênica, que funciona muito bem, está estabelecido no mercado, e também tem o segmento da soja convencional, que teve uma redução em função dos custos de produção, mas que está lá, firme e forte. Então, o produtor ele pode trabalhar produzindo soja convencional e soja transgênica. Aumenta o segmento variedade. Então, é importante a gente ter isso em mente. No algodão, será que é possível? Ah, com certeza, deve ter as possibilidades, né? Tem os algodões coloridos aí, claro, que são nichos de mercado, mas é uma forma da gente pensar nas possibilidades. Então, sempre pensem que para todas as unidades produtivas, a gente pode trabalhar em volume, a gente pode trabalhar em variedade. E a variação, né? Será que a dimensão variação pode ser trabalhada? Primeiro, vamos entender o que é essa dimensão variação, né? Para entendermos a dimensão variação, um excelente exemplo é o transporte de grãos. Como a variação consiste na diferença entre demanda máxima e mínima, por influência direta da administração da operação, e aí a gente vai ver, durante os períodos de safra, para a soja, né? Durante os períodos de safra, faltam caminhões transportadores de grão. Já na entre-safra, sobra caminhões, né? Então, o que eu tenho que fazer na dimensão variação para resolver esse problema? O uso de caminhões mistos ou multifuncionais. Exemplo, caminhão graneleiro. O caminhão graneleiro, ele pode transportar grão na safra e na entre-safra. Ele vai transportar outros produtos. Tá bom? Então, é importante a gente pensar nisso. A dimensão variação é quanto que você pode variar, né? Vamos colocar assim para ficar fácil a gente raciocinar. Quanto que a gente pode variar o uso de um determinado insumo. No caso aqui, o que a gente está pensando são os insumos de produção. E aí a pergunta, será que todas as empresas, todos os insumos, eles podem participar dessa questão da dimensão variação? E aí, gente, algumas unidades produtivas não têm como fazer essa variação o tempo todo, né? E exemplo, a gente volta lá para o algodão. A unidade fabril do algodão, ela trabalha com algodão. Ela não vai trabalhar com soja, né? Ela vai trabalhar com algodão. E assim, a dimensão variação, ela tem que ser compensada no planejamento, né? E não está relacionado com a visibilidade, não, tá? A dimensão variação, ela tem que ser pensada no planejamento.
otimizar o máximo possível a unidade produtiva. E aí você pensa a questão da variedade. Será que ela pode ser utilizada para modificar a questão da variação? Pode, né? A gente pode ter variedade em produção, em destino, né? Como eu estava colocando, mas a gente pode também as variedades, os diferentes genótipos que irão otimizar a unidade produtiva ao longo do maior período possível de produção. Então, você vai ter plantas de ciclo precoce. Na cana-de-açúcar, a gente enxerga isso muito bem. Plantas de ciclo precoce, ciclo médio, ciclo tardio, buscando utilizar a unidade de moagem por um maior período de tempo possível do ano. Quanto maior tempo plantado, melhor. Mas vai existir momentos onde isso não é possível, por uma série de fatores. No caso, por exemplo, na cultura do algodão, alguns estados brasileiros determinam obrigatoriamente vazio sanitário, né? Existe uma determinada época do ano que você não pode plantar a cultura. Para quê? Justamente para que você tenha uma rotação de cultura, coloque outras culturas naquela área que irão fazer com que o mercado ele atenda de forma... que o vazio sanitário ele reduza a pressão de pragas e doenças na área, e assim você consegue ter uma redução do custo de produção no próximo ciclo, né? Deixando aquele ciclo economicamente viável. E, por fim, nós temos também a dimensão visibilidade. A dimensão visibilidade refere-se ao quanto que uma atividade de produção ou operação ela é percebida pelo cliente final. Geralmente, as atividades de produção rural são pouco visíveis, mas existe a possibilidade de você melhorar a visibilidade, né? Um exemplo para a gente pensar na melhora da visibilidade é café. Vamos pensar em café, né? Como que a gente pode melhorar a visibilidade do café? Pessoal, no café, a gente tem o café. Vamos pensar aqui no grão de café, né? No café, a gente tem a commodity café e a gente tem os cafés. Então, a gente tem a commodity, e a gente tem os cafés especiais, né? Enquanto que na commodity você compra o café e não tem noção de onde veio aquele grão, nos cafés especiais a gente busca identidade geográfica, né? A gente busca trazer para o consumidor final as sensações de aroma, sabor, fragrância que existem no café, e assim você consegue trazer o produto na dimensão visibilidade, ao ponto de existir o turismo rural voltado para a colheita de café. E aí um exemplo para a gente pensar, né? Existem diferentes fazendas nas regiões das montanhas mineiras, das montanhas capixabas, que fazem muito bem feito esse processo. Se alguém tiver curiosidade aí de visitar algum dia o turismo rural do café de qualidade, café de montanha, os arábicas de montanha, vai lá na região de Venda Nova do Imigrante, na região do Alto Caparaó, e façam lá os passeios destinados única e exclusivamente aos cafés de qualidade. É uma coisa fantástica. Isso aumenta a visibilidade. Se aumenta a visibilidade, aumenta o valor agregado e consegue aumentar até o preço recebido pelo produtor, né? E assim, em função dessas 4 dimensões, vários estudos são feitos. E, de maneira geral, alguns pesquisadores mostram que as dimensões de produção têm custos e implicações para se criar produtos e serviços, onde podemos reduzir que as dimensões de produção, elas devem ser resumidas em alto volume, baixa variedade, baixa variação e baixo contato, que ajudam a manter os custos de processo baixos. De maneira geral, os custos de produção, eles são relacionados a isso. E um bom exemplo para a gente poder pensar na comparação das dimensões com uma cultura seria, por exemplo, a cultura da soja, né, que o material traz para a gente a cultura da soja para a gente pensar nas dimensões de produção. Bom,
Dimensão, volume, variedade, variação e visibilidade. Qual que é o ideal, segundo os teóricos? O ideal é sempre você ter alto volume, baixa variedade, baixa variação e baixa visibilidade, para que você tenha um custo de produção baixo, tá bom? Um custo de produção baixo. Isso aqui não está relacionado com valor agregado especificamente não, tá, pessoal? Existem estudos de comparação de dimensão para diferentes culturas e diferentes segmentos de mercado. Mas para a gente entender como que você, estudando comparações na dimensão da produção, você tenha um custo de produção baixo, né? Esse é o cenário teórico ideal. O cenário teórico ideal é produzir muito, gastando com o mínimo de variabilidade possível, o mínimo de variação possível e o mínimo de visibilidade possível. Observando o mercado da soja, né? Como que a gente tem a soja atendendo essas dimensões? Bom, em volume, a soja, ela atende a alta variação. Variedade, também a soja atende. Geralmente, por exemplo, produtor de soja transgênica produz transgênico. Então, tem uma única variedade dentro do processo. A variação da soja, ela é alta. A variação da soja, então, ela interfere, ela não atende o ideal do custo de produção. Só lembrando, onde que a variação ela é alta na soja? Ela é alta no uso dos caminhões transportadores. Soja usa muito caminhão na safra e, de repente, na entre-safra, os caminhões não têm o que fazer, né? E, por fim, a questão visibilidade. A soja, ela atende, né? Via de regra, de maneira geral, a gente nem sabe o que é feito com a soja. Quem aqui come soja na sua alimentação? Um ou outro, né? E, geralmente, essa pessoa que está comendo a soja na sua alimentação não é a soja commodity produzida. É uma soja destinada à alimentação humana, com baixo tanino, etc. Tá? Ela tem pós-processamento diferenciado. Então, a gente nem sabe o que acontece com a soja. A gente só cita, falando, a soja é um dos principais produtos produzidos no Brasil. Ué, se a soja é um dos principais produtos agrícolas e o ser humano não come ela de maneira direta, como que a gente vai perceber a soja? De forma indireta. No primeiro momento, na produção de ração para os animais que nós iremos nos alimentar posteriormente, principalmente frango e suíno. Ainda de maneira indireta, na produção de ração para pet, por exemplo, né? Tem muita proteína de soja nas rações de pets, né? Cachorro, gato e por aí vai. Peixe, por aí vai, né? E tem também, de maneira um pouco mais direta, um produto da cadeia produtiva da soja que entra na nossa alimentação, que é o óleo de soja, e que é muitas vezes combatido, mostrando-se que outros óleos são melhores do que os óleos de soja, fazendo até propagandas tendenciosas. Uma delas, por exemplo, é falando que determinados tipos de óleo vegetal não têm colesterol. E aí, para poder acabar com esse mito de vez por todas, gente, nenhum óleo vegetal tem colesterol. Então, o óleo de soja também não tem colesterol, tá certo? É uma propaganda que é usada muitas vezes para outros óleos e não para o óleo de soja, né? Aí a gente está comendo óleo de soja e muitas vezes a sociedade falando que é ruim comer óleo de soja. Não é por aí, para com isso. Você vê como que a visibilidade é baixa. Mas a soja, ela consegue ter uma boa produção, uma boa produtividade, por quê? Porque ela atende 3 das 4 dimensões da produção, né? Deixando apenas a variação de lado. Então, a soja, ela consegue atender e, dentre outros fatores, é claro, né? O principal fator é que a soja, ela é matéria-prima para ração, pronto, resolveu o problema da soja. Mas, dentre outros fatores, a soja se mostra, então, um produto muito mais viável do que outros produtos que seriam utilizados na cadeia produtiva, pensando em substituir o insumo soja na ração, né? Sei lá, será que canola produz muita proteína? Tá, se produz muita proteína, será que o volume produzido pela canola é suficiente para concorrer com a soja? É uma pergunta. Será que existe variedade suficiente? A variação da canola, será que... Entendem o que a gente está querendo dizer? Por que a soja ela atinge esse mercado da ração? Ela atinge, sobremaneira, o mercado da ração em função da sua visibilidade, né? Da sua capacidade de produzir. Bom,
Vistas as dimensões, vamos então aos modelos de transformação. Modelo de transformação. Para entender um sistema de produção, precisamos compreender o conceito e funcionamento do sistema. Então, esses pesquisadores, eles indicam que o pioneiro na teoria de sistemas de transformação havia estabelecido: um sistema é tudo que não pode ser separado sem que ocorra perda nas suas características essenciais, necessitando-se estudar como um todo. Então, todo o sistema de transformação, sistema de produção, ele deve passar pelo estudo dos modelos dos processos, né? Então, ó, um sistema de produção, ele recebe sempre, ele vai receber insumos na forma de materiais, pessoas, dinheiro, informações, e esses insumos deverão ser modificados, formando os produtos ou serviços que se deseja. Então, todo modelo de transformação, ele recebe recursos. Esses recursos são materiais, são imateriais, né? Esses recursos, eles devem sofrer alguma transformação. Pode ser uma transformação muito simples ou uma transformação menos simples. Exemplo de transformação simples, pessoal. As unidades de ensacamento de produtos, né? Vamos colocar assim, esqueci a palavra aqui agora. Mas, por exemplo, quando você consome arroz, né? Arroz, ele é produzido, né? Ele é preparado até chegar na condição do arroz que você vai consumir, e muitas vezes algumas unidades vão simplesmente fragmentar, pegar volumes e colocar em pacotinhos de 1 quilo, 5 quilos, 2 quilos, que serão comercializados. E, por fim, a saída desse produto. Então, muitas vezes, uma unidade produtora, ela vai simplesmente embalar. Ela vai simplesmente embalar. Ela compra a matéria-prima, embala e revende, né? Café, depois de torrado, ele é embalado, né? E aí a gente vai ver, ó, podemos observar, né, que tudo que se transforma, tudo pode ser transformado ou é responsável por essa transformação, é chamado de recurso. Assim, materiais, informações e clientes são recursos a serem transformados, pois se modificam no processo da transformação. Já as instalações físicas e os funcionários são os recursos transformadores, responsáveis pela transformação dos recursos, e o processo de transformação, ele dá a saída a um produto ou serviço, né? Então, a gente vê tanto serviços como produtos sendo iniciados e finalizados. E no agronegócio, como vemos o modelo de transformação? Olha só, por exemplo, usando novamente o exemplo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela é um insumo. Esse insumo, ele pode entrar em diferentes unidades produtivas, né? A cana-de-açúcar, ela pode ser transformada em biocombustível, né? O açúcar dela pode ser transformado em biocombustível. O açúcar dela pode ser modificado e destinado à produção de bebidas e ao alimento propriamente dito. A fibra da cana-de-açúcar, ela pode ser destinada à produção de bioplásticos, ou ainda a fibra da cana-de-açúcar, ela pode ser queimada, né, e utilizada para a produção de energia elétrica, ou aquecendo a própria caldeira das canas-de-açúcar, que vai produzir os outros insumos dela. Então, a versatilidade da planta, que alimenta e gera para a indústria e consumidores de varejo nos mais diferentes segmentos, né? E aí você vai ter, depois disso, as unidades que irão processar, por exemplo, os postos de combustível. O que o posto de combustível faz? Ele, entre aspas, ele fragmenta o produto, né? O posto de combustível compra o caminhão-tanque do biocombustível e você, com o seu carro, sua moto, vai no posto de gasolina, simplesmente comprar uma fração daquela quantidade produzida, né? E aí você tem todo um processo de cadeia produtiva em cima disso. Bom, em relação a projeto de processos, os sistemas de produção são compostos essencialmente de processos e produtos, tá bom? Os processos são a forma como as pessoas, máquinas e equipamentos combinados e utilizados para a produção de produtos e serviços.
e os produtos e serviços são os resultados do processo. Então, toda empresa ela vai ter processos que em um determinado momento vão gerar produtos ou serviços. Então, entender, né, para entender o que é projeto de processos, inicialmente você precisa, e aí vamos usar o exemplo aqui na criação de suínos, né? Imaginemos que você deseja iniciar uma criação de suínos para comercialização de carcaça com os frigoríficos da região em que mora. Certamente, para você iniciar a criação de suínos, você precisa de galpões, você precisa dividir esses galpões em baia, você precisa de fazer os corredores, necessitará ainda de um sistema que alimentará os animais, né, um sistema que irá lavar as pocilgas, né, que irá aspergir água nos animais nos dias mais quentes, precisará de tratores para transporte de material, de rampas para acesso de embarque de suínos, entre tantos outros itens. Além disso, terá de projetar como esses suínos chegarão às baias, às saídas. Então, para você entender o projeto de processos, você precisa conhecer a cadeia que está sendo trabalhada. Então, quando estamos pensando em todas essas questões, na verdade, estamos projetando um processo e em função de uma cadeia produtiva. No caso específico do exemplo, a cadeia produtiva para a produção de suínos, tá bom? Assim, né, explicando todos os produtos e serviços, possuem um conceito, e esse conceito ele está relacionado ao entendimento da natureza, do uso, do valor e do serviço relacionado a todo o produto. Assim, a necessidade implícita ocorre quando o cliente não sabe que dá. E aí, vamos trazer isso aqui. Ó. Esse conceito surge atendendo as necessidades dos clientes. Os clientes, pessoal, de maneira geral, eles vão ter dois tipos de necessidade. Necessidades conhecidas como necessidades implícitas e necessidades conhecidas como necessidades explícitas. O que são necessidades implícitas? São aquelas que o cliente ele não tinha ideia dessa necessidade. Né? O cliente não sabia dessa necessidade. Um bom exemplo para a gente pensar nisso é o desenvolvimento da telefonia móvel. Né? É um exemplo de necessidade implícita. O celular foi criado para facilitar a comunicação das pessoas, mas no momento de seu surgimento, não havia demanda. Não havia demanda. Né? Vocês não são desse tempo, eu era criança na época, né? Mas os primeiros celulares, aqueles Motorola tijolões que ficavam, muitas pessoas criticavam. Para que carregar um bichão daquele na cintura? Né? Não tinha necessidade, não tinha sido desenvolvida ainda a demanda daquela necessidade. Nos dias atuais, a gente vê todo mundo precisa de celular. Não se vive sem. Quantos de vocês estão tendo essa aula hoje única e exclusivamente porque tem um aparelho celular na mão e está podendo assistir a aula em função desse aparelho celular? Né? E no mercado de alimentos, né, na nossa cadeia produtiva, será que existe isso? Com certeza. A demanda hoje em dia, nos mercados atuais, de produtos que não existiam há poucos anos atrás, é imensa. Né? A urbanização, a redução do nosso tempo útil para o preparo dos alimentos, criou toda uma cadeia produtiva voltada para alimentos industrializados. Tá bom? Agora, existe também a demanda explícita. Né? A demanda explícita é clara por tipo de produto. Exemplo, alimento. Ao contrário das cadeias produtivas industriais, a cadeia produtiva da agroindústria possui, na maioria das vezes, uma demanda explícita. As pessoas precisam de alimentos para si e para os animais, para produzir proteína, carne, leite, etc. A demanda explícita, por exemplo, o mercado da soja é uma demanda explícita. Para que se planta soja? Para produzir ração. A produção de ração, ela visa atender a alimentação dos animais em questão. E isso a gente vai ver modificação de determinadas cadeias produtivas, tá? Visando redução de custo. Um exemplo clássico disso.
O exemplo clássico disso é que até 20, 30 anos atrás, o mercado produtivo de aves, ele estava no sul do país. Vamos pensar no Brasil aqui, ó. Ele estava aqui no sul do país. A cadeia produtiva das aves era imensamente direcionada à região sul do Brasil. Por quê? Porque os grandes produtores de soja e milho estavam na região sul do Brasil. O que está acontecendo hoje com o mercado de aves? Está migrando para o centro-oeste. Por quê? Porque soja e milho estão sendo produzidas num custo mais baixo na região centro-oeste. Logo, os animais que fazem uso dessa matéria-prima estão seguindo o fluxo, estão migrando para lá, em função de uma demanda explícita, tá bom? Agora, vamos pensar aqui na questão do café, né? Dessa forma, podemos concluir que produtos primários do agronegócio não precisam ser inventados, pois geralmente são produzidos há muito tempo, para atender a demanda explícita da sociedade, né? Então, a gente não vai reinventar produtos, a gente não vai reinventar, por exemplo, um café, que a gente até já citou em outro segmento da demanda da aula, né? A gente não vai reinventar o café, né? E aí, a gente vê aqui um exemplo de produto que foi reinventado. Você percebeu como o desenvolvimento agrícola, com sementes melhoradas, adubos, agroquímicos, máquinas, equipamentos, tem permitido o surgimento de produtos semi-industrializados e industrializados de alto valor agregado, né? Um exemplo disso é o próprio café, e o café tem o seu valor aumentado à medida que se desenvolve uma estratificação dos seus grãos, formando misturas altamente customizadas, ou seja, adequadas a diferentes tipos de consumidores e suas preferências. Então, ó, à medida que você aumenta essa fragmentação, né, o café ele vem evoluindo, também buscando novos mercados, e esses novos mercados vêm brincar com essas demandas, né? A demanda explícita. Todo mundo queria pó de café para poder fazer café. Porque café era gostoso? Não, porque a gente é viciado em cafeína. Basicamente é por causa disso. Hoje em dia, né, com o desenvolvimento da própria indústria do café, e aqui vamos, no primeiro momento a gente falou das fazendas fazendo café de qualidade. Agora, a gente está falando de processos de industrialização. Esse processo de industrialização formando as cápsulas, né? As cápsulas de café, Dolce Gusto e tantas outras aí que são produzidas em indústrias formatadas que compram cafés que o produtor leva a alguma qualidade, e dentro dessas indústrias eles formam os mais diferentes blends possíveis, visando atender demandas pontuais mesmo. Uma cápsula de café faz uma xícara de café. Gente, isso é fantástico, como que agrega valor. Uma cápsula de café vai atender a demanda de aproximadamente 40 ml de produto final. Uma cápsula de café vai ter aproximadamente 8 gramas de produto moído lá dentro, né? Um pouco mais, um pouco menos, em função das diferentes misturas. Gente, 8 gramas dentro de uma cápsula, atendendo uma demanda de 40 ml, e sendo cobrado por isso algo em torno de R$2, R$3, a depender de onde você estiver. Se você estiver no comércio, produto final, pode chegar a valores maiores ainda, e em função do ambiente que você se encontra, um valor maior ainda. O que eu quero dizer com isso? Uma cápsula de um café de qualidade, uma cápsula de café de qualidade dentro da sua casa custa R$2. No aeroporto, pode custar 10. Né? Você levou todo o valor agregado para dentro de uma cápsula e você consegue, até mesmo esse produto final, você consegue em diferentes ambientes agregar valor ainda. Olha como é que é interessante a gente pensar nisso. Gerando demandas que antigamente eram demandas implícitas, a demandas explícitas, que era simplesmente tomar um cafezinho. Você consegue gerar novas demandas implícitas sendo criadas, né? Onde hoje em dia, para o público consumidor de café de qualidade, você vai ter
a necessidade de atender diferentes tipos de produção. Bom, ainda sobre a função produção. A função produção corresponde à parte das organizações que é responsável pela administração do produto. Nenhuma organização que tenha um produto ou serviço pode funcionar sem a função produção. E a função produção, por exemplo, na usina da cana-de-açúcar, responde pelo processo de transformação da cana em etanol ou açúcar, né? Enquanto que, por exemplo, numa empresa de sementes, é o processo de plantio, manutenção e colheita da semente, assim por diante, né? Então, a produção ela vai passar por diversos aspectos, dentre eles o marketing, dentre eles o desenvolvimento do produto, dentre eles as funções de apoio. Então, tudo aquilo que você está desenvolvendo, né, aqui trazendo uma nova cadeia como exemplo para a gente, a cadeia do leite, onde você tem na fazenda a transformação do produto produzido pela vaca, né, em diferentes tipos de produtos, dentre eles o leite em caixinha, mas lembrando que existe uma cadeia imensa, né, que vai produzir diferentes tipos de materiais. E aí, dentre as principais funções, a função marketing, ela é responsável por apresentar os produtos aos mercados e comercializar os produtos. A função desenvolvimento de produto e serviço cria novos produtos e serviços de modo a gerar solicitações futuras dos consumidores. A gente viu lá no café, por exemplo, na produção da cápsula. E as funções de apoio envolvem funções que dão suporte à produção, como recursos humanos, serviços financeiros, serviços contábeis, etc. Então, quando se trabalha a produção, pessoal, tem que pensar nos mais diferentes tipos de material, né, de funções. E aí, o objetivo da produção, para determinar qual tipo de arranjo mais adequado e o seu processo produtivo, é preciso estabelecer o objetivo da produção. E para estabelecer o objetivo da produção, 5 fatores devem ser levados em consideração. Primeiro, a qualidade. Segundo, a velocidade. Terceiro, a confiabilidade. Quarto, a flexibilidade. E, é claro, todos eles atrelados ao custo. E aí, gente, quando a gente fala de qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade, custo, a gente fragmenta isso tudo apenas para um estudo teórico, tá? Mas todos esses objetivos, eles estão entrelaçados, tá? E aí, a qualidade. A qualidade refere-se à ausência de erros ou vícios de fabricação. Na produção agropecuária, podemos desejar determinadas condições com certo grau de umidade nos grãos, ou a eliminação de escoriações nas carcaças de animal, né? São os parâmetros de qualidade, tá bom? O projeto de processo deve ser capaz de oferecer recursos para atender a essas especificações de qualidade. A gente que trabalha aí, por exemplo, na cultura do algodão, você vai ter lá um tamanho de fibra adequada que vai dar uma maior ou menor qualidade. Na soja, você vai ter um parâmetro de colheita com umidade de grão, que vai imprimir maior ou menor qualidade, seja para o grão, seja para a semente. No café, a gente vai ter todos aqueles parâmetros que são considerados defeitos que devem ser evitados para você atingir até uma mesma uma produção, atingir um preço mínimo até mesmo dentro da commodity, para que você tenha seu produto enquanto commodity valorizado. Existem parâmetros mínimos de qualidade a ser atendidos na maioria das cadeias produtivas, né? Por exemplo, escoriações nas carcaças de animal, né? Você vai trabalhar com couro ou você vai ter próprias lesões feitas no transporte que devem ser evitadas e por aí vai, que vão deixar marcas na carne e essas marcas vão impedir que você atenda um público mais exigente em termos de qualidade. Então, algumas peças que poderiam ser exportadas acaba que não são em função de escoriações na carcaça. E assim vai. Outro parâmetro que deve ser levado em consideração é a velocidade do processo, né? Então,
devemos projetar a unidade produtiva, né, de modo a estabelecer um tempo máximo de processamento e uma taxa de saída adequada à demanda envolvidas, né? E assim, a gente vai ver que a velocidade, ela é fundamental para que você otimize processos. Até mesmo para você melhorar a demanda, você atender aquela primeira questão que a gente viu lá na soja, aqui, ó, vou botar aqui rapidinho, volume, para você atender a dimensão volume, você precisa de velocidade. De que adianta você ter uma grande área, uma grande unidade produtiva, se você não consegue atingir a dimensão velocidade? Um outro, para o objetivo da confiabilidade do produto, precisamos garantir que os produtos sejam produzidos e entregues dentro de tempos esperados. Assim, é necessário projetar os processos com recursos confiáveis e que permitam um volume de saída confiável dentro do esperado pela demanda, né? A velocidade, a confiabilidade devem atender essa demanda. Você faz um pedido, o pedido não chega, ou ainda, olha o risco. Você faz uma projeção de produção de soja para mercado futuro e chega na época de pagar o contrato, você não conseguiu atender a demanda do contrato. Gente, as multas contratuais chegam a ser proibitivas, tá? Então, você tem que ter confiabilidade no seu processo de produção de forma a atender as demandas em questão. E ainda a questão de flexibilidade, né? Consiste em ter capacidade de mudar o tipo de produto, utilizando o mesmo processo com pouca perda de tempo ou alterar o processo para a produção do mesmo produto sem perda de qualidade, né? Essa questão da flexibilidade significa, vamos pensar assim, nas unidades de processamento de café de qualidade, de café, né? A gente tem uma série de parâmetros que são considerados para diferentes tipos de produto. E esses parâmetros, eles estão relacionados, por exemplo, à capacidade de você oferecer para um mercado um tamanho de grão destinado àquele mercado. Um outro pedido já precisa de um grão de tamanho diferente, maior ou menor. E a própria máquina que faz essa classificação, ela vai oferecer a flexibilidade de você estar embalando esse ou aquele produto que já foi selecionado, né? Então, é uma forma da gente entender essa questão da flexibilidade. A própria usina de cana-de-açúcar, a usina de cana-de-açúcar, quando ela é mista, quando ela faz etanol ou açúcar. A usina, quando ela é mista, é muito rápida a mudança do processo para a fabricação de açúcar para o processo da fabricação de etanol. Você muda na cadeia produtiva o destino da matéria-prima. E assim, consegue-se atender uma demanda. Uma demanda ou de açúcar ou de etanol, em função de preço de mercado e por aí vai. E, por fim, o objetivo custo, né? Devemos deixar o processo produtivo o mais enxuto possível, sem desperdício de capacidade, sem atrasos no processamento, sem erros e entradas de matéria-prima inadequadas. Isso tudo faz com que você tenha o custo mais reduzido possível. E assim, você consiga atender, né? E aqui alguns exemplos, olha só. Qualidade. O processo de produção e colheita deveria ser capaz de atender as características de qualidade para a soja, como taxa de umidade, taxa de impureza, avariações, propriedades dos grãos, né? Em velocidade, o processo de processamento deveria ser capaz de processar a soja em ciclos cada vez mais curtos entre o plantio e o consumo, né? O processo, confiabilidade, o processo deveria garantir que a produção da soja seja entregue nas quantidades contratadas e no tempo estabelecido, com a classificação de propriedades que foram contratadas. Flexibilidade, ainda na cadeia da soja. O processo deveria garantir a produção de diversos tipos de grãos de soja, de acordo com a demanda, bem como plantações complementares, como milho, por exemplo. Uma vez que soja se planta para a produção de ração, o ideal é que você use a mesma unidade produtiva para produzir também outro insumo, destinado à ração, uma vez que as indústrias produtoras de ração certamente estão próximas
aos fornecedores de insumo. E soja e milho é muito bom, porque compartilham vários produtos, né? Por exemplo, as plantadeiras podem ser compartilhadas. Custo. O processo deveria garantir que a produção da soja custasse o mínimo possível, com a eliminação de perdas e desperdício, reduzindo, por exemplo, o custo de produção. E aí um exemplo de redução de custo, né? Na colheita, a regulagem das máquinas destinadas à colheita deve levar ao mínimo possível na quebra da safra. E assim vai se pensando nas produções. Bom, ainda para a gente... Deixa eu ver a cara de vocês aqui. Gente, são 9h50. 9h55 a gente vai encerrar a aula, por quê? Para que vocês possam ter aqueles minutinhos antes da próxima aula, né? E aí a gente vai então fazer esse encerramento daqui a pouquinho da nossa aula, mas ainda dá tempo da gente pensar nos aspectos aqui, ó. Lembrando, eu voltei aqui para a tela principal agora, porque eu quero lembrar vocês que lá no chat, entrem no chat agora, olha, a Rita disponibilizou a lista de presença, tá bom? Vocês vão ter no chat aqui, ó, a lista de presença, tá bom? Bom, dito isso, voltemos aqui então para os aspectos que estão sendo ainda conversados com vocês, né? Na aplicação das estratégias de produção. As estratégias de produção têm um papel importante na implementação de estratégias empresariais, visto que o grande impulsionador de todo o comércio envolvido no produto ou serviço oferecido. E as ações estratégicas de produção, elas são adotadas a partir de 4 perspectivas. E aí, quando a gente finalizar essas 4 perspectivas, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Primeiro, a perspectiva de baixo para cima, depois de cima para baixo, depois baseadas em mercado, depois baseadas nos recursos. Então, existem, sim, diferentes estratégias que vão atender o mercado. Bom, as estratégias de produção podem ser estabelecidas de baixo para cima. Quando que essa estratégia é estabelecida de baixo para cima, pessoal? Quando a função produção é tão importante para a organização que define a estratégia de comercialização adotada. Isso aqui que eu trouxe para vocês é um produto chamado Socol, né? Socol é um tipo de, como colocar assim, um tipo de salame, um tipo de presunto que é produzido no Brasil com um selo de identidade geográfica em uma região específica no Espírito Santo, chamada Venda Nova do Imigrante. Lá tem o selo de identidade geográfica. Esse produto ele é tão específico que as condições necessárias para fazer o Socol que vão redigir todo o resto, tá bom? Todo o resto, né? A forma que o porco é criado e por aí vai. Então, isso é uma condição definida de baixo para cima. Outro exemplo, queijo canastra. O queijo canastra. A condição necessária para fazer o queijo na Serra da Canastra é o capim que é produzido na Serra da Canastra. Aquelas condições ambientais. Então, não adianta você querer fazer, por exemplo, a mudança do capim. Um capim que produza mais do que o capim gordura que já existe lá. Você vai mudar a característica do queijo. Então, de baixo para cima. Quando o produto final é importante. Estratégias de produção também podem ser estabelecidas de cima para baixo. Quando a direção da empresa toma a decisão que deve ser acatada pela função produção. Exemplo, na usina de cana-de-açúcar. A usina de cana-de-açúcar, se a usina é mista, ela produz etanol ou açúcar. O que vai definir se vai produzir etanol ou açúcar? Decisão estratégica dos diretores. Se os diretores fizeram um contrato, por exemplo, com a Rússia para vender açúcar para a Rússia, toda a função produção será modificada para atender aquela demanda. Fechou a demanda? Volta para etanol, porque os diretores tomaram a decisão. Então, decisões de cima para baixo normalmente vêm das direções, né, em função de atender alguns produtos. As estratégias de produção também baseadas em recursos, né? Isso acontece porque essas plantas são de ciclo curto e não interferem no ciclo de produção da soja, por exemplo, que é o produto principal. Ou seja, a decisão baseada no recurso, que no caso apresenta a disponibilidade de terra para o cultivo de ciclo curto. E por que eu coloquei o milho aqui ao invés da soja? Porque eu estou mostrando aqui numa rotação de cultura,
você tem que usar uma cultura que vai fazer a liberação da área rápida para a cultura de ciclo principal, que é a soja. Então, eu posso fazer rotação de cultura. Se a minha empresa produz soja, né, eu vou poder fazer rotação de cultura com eucalipto? Não, porque o eucalipto demora 6 a 8 anos para você colher. Então, você tem que atender o mercado de interesse. Ou ainda, as estratégias de produção podem ser estabelecidas com base no mercado. E nesse tipo de estratégia de produção, são produzidos os itens que o mercado demanda. E por que eu trouxe os árabes aqui agora? Porque um mercado que o Brasil ele atende do jeito que é pedido é o mercado de carne para os árabes. Tem todo um conceito, tem toda uma filosofia, tem toda uma maneira de abate destinada a esse grupo. E eles pagam pela diferença. Se eles pagam, eles fiscalizam. Então, toda empresa que vende carne para o mercado árabe tem um fiscal dentro dela para atender toda a cadeia produtiva. Porque tem toda uma questão filosófica, ideológica, que a gente não está aqui para contestar, a gente está aqui para atender. Porque o mercado pede dessa forma, e se ele pede, ele deve ser atendido. Bom, gente, na próxima aula, semana que vem, a gente vai continuar falando sobre planejamento e controle de produção. Tá? Deixa eu ver aqui vocês, parar de compartilhar a tela. Parar de compartilhar a tela. Bom, na próxima aula, né, na semana que vem, desculpa, no próximo momento de aula, a gente vai continuar nosso material, a nossa aula, tá ok? São 9h56 agora, e a gente vai, então, dar um intervalinho para vocês, uns 5 minutinhos, para que vocês possam, daqui a pouco, continuar a aula com o próximo professor, correto? Se alguém quiser fazer algum comentário, eu falei demais e vocês falaram nada hoje, né? Tudo bem, não tem importância nenhuma isso, mas se alguém quiser fazer algum comentário, pode falar. E, se não, a gente finaliza a nossa aula de hoje aqui. Tá certo? Professor? Oi, pode falar. Só uma pergunta, aproveitar a oportunidade, que eu acho que vocês vamos ter outra. Só um comentário. O que o senhor acha do etanol de terceira geração? Que você falou bastante sobre eles, falou que é especializado. Estão sendo desenvolvidas variedades de cana-de-açúcar que aumentam cada vez mais o teor de fibra. Isso é muito bom. A usina, qual que é o problema ainda desse tipo de etanol? É que não existem ainda cepas, né, bactérias, leveduras que estão fazendo fungos, então, né, que fazem a fermentação de forma economicamente viável. Isso está sendo desenvolvido. Então, esse etanol, ele está sendo trabalhado de duas formas. Primeiro, produzir material mais fibroso. Quanto mais... Microalga, professor. Oi? Voltado para o lado de microalga, que é a área da minha pesquisa. Microalgas. Não, essa microalgas, eu não sei falar da questão de microalgas. Eu foco na parte de cana-de-açúcar. Eu sempre trabalhei com cana-de-açúcar. Que você está falando da terceira geração, eu estou pensando aqui na segunda. Eu acho que é um mercado que tem sua viabilidade. Eu não sei te falar a respeito disso ainda. Né? Foca nisso aí para poder trabalhar. Não vou ficar aqui dando informações a respeito. Mas o que eu acho? É um mercado que provavelmente ele vai trabalhar com água de dejeto e assim, eu acho que vai ser bastante interessante trabalhar. Você está trabalhando nessa área de água de rejeito ou não? Não, é pesquisa em faculdade, iniciação científica. Sim, sim. Então, pensa nisso. Eu acredito que deve ser um mercado que vai estar muito destinado à água de reuso, né? Eu não sei a viabilidade econômica em função das plantas produtivas. Eu vejo até a segunda geração trabalhando igual, por exemplo, biodiesel. Meu mestrado foi biocombustível, né, para tentar fazer um paralelo. E no biocombustível, o que acontecia? Eu trabalhei com a cultura do peão manso. Tinha um potencial incrível, etc. Mas foi para frente? Não. Por quê? Porque a soja já atende biocombustível. Né? Mas existe um filão de mercado. Né? Talvez exista um filão de mercado para a terceira geração que vai se desenvolver, mas ainda o álcool de segunda geração ele está um passo à frente, porque as unidades produtivas estão praticamente prontas. Tá certo? Mas, gente, o nosso tempo acabou. São 9h59 agora, e vai entrar outro professor aqui, né? Então, eu acredito que vocês devem seguir com ele.
Tá ok? Ok, professor. Boa noite, boa noite. Então, boa aula, então, pessoal. Até nosso próximo encontro nas próximas semanas. Tá joia? E nós estamos aí com o horário vencendo, né? Tá? Isso. Então, eu vou deixar em aberto ali o Padlet. Vocês podem fazer a hora que vocês quiserem, se vocês tiverem tempo. Se tiverem dúvida, pode passar aí no Zap, tá? Eu vou